Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 19. Segundo livro dos Reis, 2:19. Aí eu vou pedir uma gentileza para os irmãos. Nem sei se isso é pedir uma gentileza. Bom, se o telefone não está no silencioso, põe. Se não está no vibra, põe. Não era nem para precisar falar, mas a gente às vezes esquece. Eu mesmo esqueço, tem vezes. Então, por isso eu reforço. Que agora não é hora de atender ninguém, não é hora de responder mensagem de ninguém. É hora de ouvir o que Deus tem para falar conosco. Tá bom? Deus, tenha misericórdia da nossa vida, fala conosco, me use, Deus, do jeito que o Senhor quiser usar. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Que o Senhor me dê graça, é o meu pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada. O que é esse pi? É aqui dentro? Lá fora. Mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Disse ele: ponham sal numa tigela nova, tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi até a nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. E há lá um lugar em Israel, um lugar reservado, conhecido como a fonte de Eliseu, que o dia que você for para lá, você vai conhecer a fonte de Eliseu, essa fonte aqui que nós estamos conversando nessa manhã. Há um memorial. O fato é, vou começar falando de algo que eu tenho falado muitas vezes. Há um tempo atrás, 3 ou 4 anos atrás, não me recordo ao certo, fui com a minha mãe e com meu pai no médico, Dr. Fábio. Ele primeiro consultou meu pai, depois minha mãe entrou no consultório, e eu que sempre acompanhava, ele consultou a minha mãe. E no final das contas, a minha mãe, ansiosa como ela era, e é até hoje, mas agora já mudou muita coisa na vida dela. Ela perguntou: e o remédio? O que o senhor vai dar de remédio para mim? O médico falou para ela assim: o remédio da senhora é água. Se a senhora tomar água, a senhora dificilmente vai precisar de remédio. Aí eu não sei como que você está de água. Eu sei que mais de uma vez Deus tem me conduzido a falar sobre a água e a importância do consumo da água aqui nesse altar. Talvez Deus está tendo misericórdia de algum de nós ou de todos nós e dizendo para nós assim: tome água, tome água. A água é a fonte da vida. A água é sinônimo de vida. A água sendo boa,
sendo boa, ela sacia a sede da família, dos animais da casa, sejam animais reprodutores, que reproduzem os seus filhotes para venda, para engorda e venda, ou sejam produtores que trabalham, animais que trabalham no campo. A água, ela irriga, e trazendo a irrigação, a terra fica boa. A água limpa. Nós estamos vivendo um tempo, um período em que muitas viroses estão atacando pessoas. Viroses das mais variadas frentes, seja aquela virose que dá diarreia, seja a virose da conjuntivite, e há outros tipos. A Cristiane, que trabalha na área da saúde, pode falar melhor do que eu, com toda certeza, de pacientes que chegam até o hospital, ainda que o dela não é pronto atendimento, mas muitas vezes acaba alguém chegando a necessitar de uma internação. Então, quando a gente clama por chuva e vem a chuva dá uma limpada no ar, no ambiente. Por isso é bom, é importante, é necessário. A chuva, que nada mais é do que água. Eu poderia ficar aqui conversando com você sobre a importância da água. A importância da água para equilibrar o organismo, para nos dar condições de produzir, de vencer, financeira, econômica e profissionalmente falando. A água para refrescar, principalmente nesses dias de intenso calor. Fato é, você já entendeu que a água é importante. E se está dando à água a devida seriedade ou não, aí é com cada um, e eu tenho certeza que todos vão fazer uma avaliação, uma reflexão e vão pensar bem nesse assunto. Aqui no bairro nós sabemos a dificuldade que é da falta de água. Quando falta água, nós ficamos num aperto aqui que não é pouco. Muitas vezes o irmão, a irmã vem para o templo sem banho, porque não é que não deu tempo ou que não quis, é que não tinha água mesmo em casa, e tem caixa d'água, mas não atende a caixa d'água, porque muitas vezes fica longo período sem água, e enfim. Aqui na Bíblia nós temos uma história semelhante, dentro de um outro contexto, né? Mas uma história semelhante. A história de alguém, ou de um povo, ou de um grupo de pessoas que estava numa região que o versículo 19, aí eu vou pedir para deixar o verso 19, e nós vamos andando e conversando, diz assim, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa. Então, o primeiro ponto para a gente pensar é a localização. E quando fala que a cidade é bem localizada, nós estamos vendo uma qualidade naquele lugar. Qual era a qualidade? Boa localização. Localização era muito boa, mas ao mesmo passo que tinha uma boa localização, aquilo que era necessário e fundamental para que houvesse expansão, crescimento, melhorias e assim por diante, era deficitário, que era a água. E eles, dentro do aperto, dentro da dificuldade que eles estavam vivendo, eles foram buscar uma ajuda, uma direção, naquele que era a referência espiritual para a vida deles naquela época, que eles vão até o Eliseu. Eles têm a referência espiritual deles. Eliseu era para eles uma referência espiritual, que é algo que eu converso com você, que eu não costumo dar ênfase demais, porque alguém pode falar que está fazendo propaganda de si próprio, não tem essa pretensão, mas é importante a gente ter a referência espiritual.
É importante a gente ter o altar do qual a gente se alimenta. E tem muita gente que não se alimenta do altar. Tem muita gente que se alimenta de rede social, de virtual e assim por diante. Eu tenho que ter a minha referência espiritual. Quem é a minha referência espiritual? De onde é que vem o meu alimento? E hoje em dia nós temos vivido um tempo que é muita informação, é muita conversa, é muita tecnologia, eu tenho sempre que me segurar, me controlar, porque a minha mente ela vai lá na frente, eu tenho que tomar cuidado para acabar não chateando ninguém. Sem querer chatear, às vezes eu acabo chateando. Imagine se eu não medir o que eu falo. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Até porque ninguém vem para o templo para ser chateado. Todo mundo vem para o templo para se encontrar com Jesus e voltar para casa abençoado. Mas muitas vezes a pessoa não faz a lição de casa, o beabá dentro do templo, dentro da igreja onde congrega, mas sai de dentro da igreja e vai para a rede social, depois fica lá se alimentando em rede social. É a mesma coisa, não sei se você come fora de casa ou não. Não sei. Imagino que de vez em quando você faça isso. Burger King, McDonald's, Pizza Hut, Habib's, e outros tantos iFoods que tem, e outras tantas redes de alimentação que tem. Isso não é do seu dia a dia, sim ou não? Você come isso todo dia, sim ou não? Mas de vez em quando, quem dá uma escapadinha aí? Eita, o povo que dá uma escapada veio para cá hoje. O povo que come um pastel da feira, diz que o pastel da feira é o melhor de todos, que não troca o óleo nunca, só repõe, né? Mas não é verdade isso, a turma fala isso, mas não é verdade. Eu acho que troca. Qualquer dia eu vou perguntar se troca ou não troca. Eu acho que troca. Mas diz que é o melhor pastel que tem. Você está entendendo a conversa, não está? Sim ou não? Você não vive comendo na rua. Você não vive comendo na rua. Você come lá na sua casa. O que você come na sua casa é uma outra história. Mas ali você come na sua casa. Então, eles tinham como referência o Eliseu. Referência a Eliseu. E nós temos como referência a nossa igreja. Nós temos como referência esse altar. Se você não esgota as opções de ajudar, de fazer, de se envolver, de participar, de trabalhar aqui, nem é justo você ficar procurando coisa na internet. Nem é justo. Porque aonde você foi chamado para dar fruto, para trabalhar, é ali que você tem que dar fruto e trabalhar. É ali. Isso pode ser matéria de conversa, qualquer momento que você quiser, eu sento e converso com você, sem problema disso. Sem problema nenhum. Nós temos que dar fruto ao máximo aqui. Ao máximo. Estando dando fruto ao máximo. Está sobrando tempo, mas nós estamos fazendo o nosso máximo. Aí nós vamos procurar em outros fóruns algo para complementar. É aquele Burger King, McDonald's, Hut e assim por diante. É um complemento. É isso. É isso. E aqui nós temos atividade das mais variadas ordens. Atividade de cunho social, de evangelismo, de edificação, de oração, atividade com departamentos, com grupos missionários. É uma igreja que tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. E é importante que a gente faça, que a gente se envolva com a igreja onde a gente congrega. É importante isso. Então, aqui a referência espiritual deles era Eliseu. Eles tinham um problema. Na hora do problema, eles procuram quem? O Eliseu. O Eliseu. Então, eles vão falar, Eliseu, é o seguinte, a cidade é bem localizada, mas a água não é boa. Vamos trazer para agora aqui, para aplicar e já ir desenrolando a conversa?
Você, meu irmão, você, minha irmã, sua casa, sua família, sua empresa, seus negócios são uma bênção. Mas a fonte não pode estar contaminada. Se a fonte estiver contaminada, você não vai produzir. Pior do que não produzir é começar a trazer amargura da água salgada para a sua vida. Esses dias conversava eu, o André, o Minduim, nós conversávamos, nós falávamos das águas amargas, que inclusive falei para eles, Deus me deu, através dessa conversa aqui, Deus me deu a palavra para conversar no domingo. E estou pregando aqui agora. As fontes amargas. Fontes amargas. Quantas e quantas pessoas com a vida amarga. Você olha para pessoas e fala assim, dá dó. É trabalhador, é uma pessoa boa, é uma pessoa jóia, é uma pessoa legal, mas não vai. Você já viu alguém assim? Você pode olhar e falar assim, puxa vida, tal pessoa é jóia, mas a vida não desenrola. Você conhece alguém assim? Fonte amarga. Fonte amarga. E fonte diz respeito à origem. Da onde vem. A Bíblia diz assim, sobre tudo aquilo que você deve guardar o quê? A fonte. Por quê? Porque é daí que procedem as saídas. Então, a primeira ponta de conversa que eu lancei para você, para nós pensarmos, nós vamos pensando, é a nossa referência espiritual. Aí depois a gente faz as aplicações. Mas em primeiro lugar, a espiritual. Segundo lugar, a fonte. Em que fonte eu tenho bebido da minha água? Porque conforme a fonte que eu estiver bebendo, a minha vida não vai produzir. Se eu ficar conversando, falamos disso agora, e agora? Me atrapalha a cabeça assim, por esses dias, se não foi domingo passado, foi na quarta, da necessidade de nós nos separarmos para podermos produzir, a necessidade de nós estarmos cercados de pessoas boas, de pessoas que contribuem com a nossa fé, de pessoas que nos ajudam espiritualmente. Então, qual é a fonte? Em qual fonte você tem bebido? Muita gente casada está tendo prejuízo no casamento, porque a fonte da qual essa pessoa bebe é uma fonte contaminada. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, que é um homem, é uma mulher séria, e eu sei que ficar conversando com gente que não é sério, você tende a deixar de ser sério também. As más conversações, diz a Bíblia, corrompem os bons costumes. Se você for um homem, uma mulher íntegro, reto, leal e fiel, ficar andando junto, conversando com gente que não é íntegra, que não é fiel, que não é leal, que faz as coisas erradas, a tendência é você começar a fazer coisa errada também. Não. As pessoas falam assim, eu estou cansado de ouvir gente falar assim e depois ter que ficar ajudando a pessoa, depois que ela dá a cabeçada. Não, pastor, fica tranquilo que eu me conheço, eu me garanto. Falou isso, já assinou embaixo que vai fazer caca. Falou isso, você pode esperar, é só questão de tempo. Mais dia, menos dia, essa pessoa vai fazer arte. Porque a pessoa está colocando nela a confiança. E a Bíblia fala, não coloque em você, não seja o estribo, a sua confiança não seja na sua força, no seu braço, no seu entendimento. Colocou no seu coração que você é capaz de resolver a questão sozinho, com todo respeito eu falo, irmão, com todo respeito, mas com a autoridade que eu tenho, que Deus me dá. Se colocar isso no seu coração, você vai arrumar sarna para se coçar.
Eles aqui, eles tinham um entendimento. A cidade é boa. Ela é bem localizada, mas a fonte é amarga. Com quem que você conversa? Irmã, você que é casada, suas amigas que são casadas, elas são fiéis ao marido delas ou elas são mulheres que traem o marido? Se elas são mulheres que traem o marido, você abra o olho, mas abra bem o olho, porque a qualquer momento você pode ser tentado a trair o seu marido também. Irmão, e você? O bonitão? Com quem que você conversa? Quais são os seus amigos? Qual é o grupo de WhatsApp que você está inserido? Se é aquele grupo porco nojento que só vem porcariada, cai fora. Já era para ter caído faz tempo. Não era nem para o pastor ter que estar pregando e falando aqui. Não era nem para isso. Já era. Um dia um amigo meu me mandou porcaria. Eu falei assim, ó, se for para continuar mandando esse tipo de conteúdo, vou te bloquear. Se quiser perder a amizade, pode perder, não tem problema. Não estou fazendo questão de ter amizade que alimenta porquice na minha vida. Deus me livre, Deus me tirou da lama, vou eu agora voltar para a lama para quê? Então são coisas que a gente vai olhando na Bíblia. A cidade era boa, localizada numa boa localização, mas a fonte era ruim. A fonte era ruim. Aí é difícil o casamento dar certo. Às vezes a colega não trai, mas a colega é aquela colega que só reclama de tudo. Que a Bíblia fala assim, ó, lá em Provérbios, é melhor morar na beira do caminho do que viver com uma mulher resmungona, reclamona, que nada tá bom para ela. É melhor morar na beira do caminho do que viver com uma mulher assim. Se você ficar batendo papo, andar, ficar tendo amizade e relacionamento com mulher que só reclama, você vai ser uma reclamona. Uma reclamona. O seu casamento vai virar um inferno. Seus filhos vão passar a ter que te aturar. Aturar. Olha, eu aturo, eu aguento, porque é meu pai, porque é minha mãe. Mas de verdade, porque reclama de tudo. Tem gente que nada está bom, porque é fonte contaminada. Fonte contaminada. Se você estiver perto de fonte contaminada, se você estiver se alimentando ou bebendo, ou saciando sua sede de fonte contaminada, você vai ter dificuldade no meio do caminho. Fonte contaminada. Se você é uma pessoa que busca, tem alguém precisando de um milagre, não estou perguntando de 10 milagres, perguntando de pelo menos um milagre na vida. Tem alguém precisando de um milagre aí? Tá, você que levantou sua mão dizendo que você precisa de um milagre. Se você andar junto com gente que não acredita em milagre, a qualquer momento você para de acreditar em milagre. Se você ficar comungando com gente que não consagra um jejum, e nós consagramos jejum, olha, o ano inteiro tem todo quanto é tipo de jejum. Se você ficar comungando com gente que não consagra nenhum jejum, você será uma pessoa que também não vai consagrar nenhum jejum. Aí você vai precisar de milagre. Esqueça do milagre. Conte com a misericórdia, mas esqueça do milagre. Que Deus vai ter misericórdia da tua vida e não vai deixar que tudo rua, que tudo caia por terra. Ele vai ter misericórdia. Mas milagre? Você está entendendo a conversa, sim ou não? Eu estou conversando com você, olhando um exemplo assim, bem interessante. Porque tem muita vida que não anda. Profissional, área profissional. Você é um bom profissional. A cidade é bem localizada, você é um bom profissional. Mas você fica se relacionando com vagabundo dentro da empresa. Com aqueles colaboradores que não quer saber de nada com nada. Com aqueles colaboradores que engana e que rouba ainda o patrão. Se não rouba com as peças, rouba com o tempo, porque assinou o contrato, que é das 7 às 5, é das 7 às 5. Se você ficar se relacionando com um profissional mequetrefe, você vai ser um profissional mequetrefe. Alguém já disse que nós somos o que nós comemos.
A fonte que te abastece é a fonte que vai trazer vida ou morte nas áreas variadas da sua vida. Pastor, eu trabalho lá na empresa, tem uns colegas que reclamam do patrão, reclama da empresa, reclama disso, reclama. Saia de perto deles. Saia amanhã, a partir de amanhã. Amanhã não, hoje. Porque antes a gente toma a decisão aqui, depois a gente coloca a decisão em prática. Agora já tome a decisão de ficar longe dessa turma. E se alguém perguntar, você fala assim, ó, eu estou ficando longe porque eu não posso ficar perto de fonte contaminada. E se você tiver dificuldade para assumir a bronca, pode falar, foi o meu pastor que pregou. E eu estou fazendo o que ele falou para fazer. A não ser que você não queira andar em vitória. A não ser que você não queira andar em vitória. Não, pastor, a minha vida eu vou devagarzinho, mas devagar também chega. Às vezes não. Às vezes não dá tempo de chegar. Então é melhor a gente pegar e pegar a palavra e olhar e pensar e fazer a reflexão. Opa, pera lá. Deus está falando que a cidade era bem localizada, mas a fonte era ruim. Aí ninguém melhor para falar a seu respeito do que você mesmo. Você sabe que você é uma boa pessoa. Você sabe que você é um homem joia, uma mulher joia. Você sabe que você é uma pessoa cheia de qualidades. Agora, se não abrir o olho, a fonte contaminada começa a produzir morte. A fonte contaminada começa a limitar a vida. E nós estamos aqui para receber de Deus o melhor, sim ou não? Mas nós também precisamos dar para Deus o nosso melhor. E o nosso culto deve de ser agradável. Agradável a Deus. Qual que é o culto agradável? Aquele culto racional, que eu entendo o que eu estou fazendo e faço pela tomada de decisão do convencimento do Espírito Santo na minha vida, daquilo que é bom e daquilo que não é bom, daquilo que convém, daquilo que não convém, daquilo que edifica, daquilo que não edifica. A fonte é boa, a cidade é boa, mas a fonte é ruim. Mas eles tinham uma referência espiritual igual você. Que você veio para cá hoje, você que está aí, talvez você só está participando aí pela transmissão, você não tem coragem de vir para o templo, porque você andou perto de fonte contaminada. A fonte te contaminou, você se afastou da igreja de um jeito que agora você não consegue voltar para a igreja. Hoje é dia de Deus curar essa fonte na sua vida e de você voltar para dentro do templo. Antes que seja tarde, porque a igreja é o corpo de Cristo e não o membro de Cristo, é o corpo. E o corpo não fica um pedaço em cada parte, o corpo fica junto. E Cristo é o cabeça. Preste atenção, é com você que está aí na sua casa que eu estou falando. Aqui, ó, verso 20. Disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam a tigela com sal para mim. Bom, eles foram buscar uma direção. A direção foi dada. Eles fizeram aquilo que foi orientado a fazer. Isso eu acho que tem que ser valorizado. Eu vou falar para você, eu estou cansado de orientar aqui. Estou cansado de orientar aqui. Orienta, a pessoa faz diferente do que a gente orientou. E depois dá a cabeçada. Pergunte para quem está pertinho de você com todo respeito: quer fonte boa ou fonte ruim na sua vida? Se você quer fonte boa, escute o que o seu pastor está pregando. É sério, irmão. É sério. Eu estou cansado de ver gente dando cabeçada, mas faz tudo diferente do que eu prego. E ainda fala assim, mas não é, porque o pastor lá da internet, então vai embora com o pastor da internet, some embora com ele. Se ele quer ser o pastor, então vai atrás dele. Inclusive vai tomar um café na casa dele, que eu quero ver se ele vai te receber. Eu te recebo na minha casa, o dia que você quiser, a hora que você quiser. Não, é sério. É um assunto sério, é uma conversa séria.
Nós estamos falando da nossa vida, no nosso dia a dia. Estamos falando do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, do seu sobrinho, da sua sobrinha. É sério, é uma conversa séria. Ainda que de vez em quando eu faço uma brincadeira, e eu nem brinquei com os santistas, hein, e nem vou brincar. Em respeito, nem vou brincar. É sério. Sério. Eles foram conversar com a referência deles. E a referência deles disse: ponha sal numa tigela e traz. Eles fizeram isso, está aqui no verso 20. Eles obedeceram. O pastor cansa de falar dizime e oferta, a pessoa não dizime e oferta. Todo mês é o mesmo perrengue. Todo mês é a mesma luta, não tem promoção nunca. Todo mundo é promovido na empresa, a pessoa nunca é promovida. E se tiver possibilidade de corte, o primeiro para ser cortado da empresa é a pessoa. O pastor fala todo mês. Hoje virou moda, graças a Deus. Virou moda. Todo mês quase, a maioria das igrejas se preparam para batismo. Há 10 anos atrás, a única igreja que fazia isso, não vou falar no Brasil, porque também eu vou estar querendo falar demais, mas na maior parte do Brasil, a única igreja que fazia isso era nós. Todo mês, isso já tem 10 anos que nós fazemos. 10 anos o pastor falando: vamos batizar, pessoal. Vamos passar para as águas do batismo. Vamos testemunhar publicamente que Jesus é Senhor na sua vida. Você é pecador. Mas tem gente que nem isso. Você vê? Tem gente que o pastor fala sobre dízimo e oferta, não dizima, não oferta. Tem gente que o pastor fala sobre batismo, não batiza. Tem gente que o pastor fala sobre Santa Ceia, a pessoa não participa de Santa Ceia. O pastor fala: ganhe alma, fale de Jesus para as pessoas, pregue Jesus para as pessoas. A pessoa não prega Jesus para ninguém. O pastor fala: vai, visite. Se você não dá conta de visitar sozinho, procura o pastor ou algum dos que auxiliam o pastor. Vai fazer as visitas. As pessoas estão precisando ser visitadas. As pessoas estão precisando ser abraçadas. A pessoa não faz, não vai. Então, eles foram. Aqui diz que eles foram. Quando a levaram, Eliseu, foi até a nascente. Então, uma parte, você vê que aqui trabalha conjunto. Tem gente que quer trabalhar sozinho. Se o pastor trabalhar sozinho, ele não vai dar conta do recado. Não vai. Você pode saber que não vai. E eu não tenho essa loucura na minha cabeça, essa pretensão de trabalhar sozinho. Eu entendi que eu estou com um grupo de pessoas, e tem um grupo de pessoas bom do meu lado. Esses dias eu falei, logo que eu cheguei, eu tive a felicidade. Foi Deus, assim, eu tinha 1 ano aqui, nem tinha 1 ano que eu estava aqui. Deus me deu a oportunidade de ir para Israel. Eu conhecia malemar os irmãos, mas a Roseli me ajudou a segurar o reggae aqui. Aliás, você está de férias já tem um tempo, né, Rose? Está na hora de acabar essas férias suas, viu, irmã? Pelo amor de Deus. A Roseli, a pastora Kátia, a Márcia. Esses dias eu estava conversando, não lembro com quem que eu estava conversando. Falei, quando eu precisei, tinha lá, elas me ajudaram, deram suporte. Fiquei um tempo fora, a igreja andou do mesmo jeito. Por quê? Porque todos vocês têm potencial para fazer a coisa acontecer. Diga amém e diga graças a Deus. O que não pode é ter fonte contaminada. Se a fonte estiver contaminada, a pessoa, por melhor que ela seja, ela não vai. Por melhor que ela seja, ela não produz. O que não pode é estar contaminado. Então, quando a trouxeram, né, a bacia com sal, o Eliseu foi até a nascente, jogou sal ali e disse: por que jogou sal ali? Porque o mal tem que ser cortado pela raiz. Você já cansou de ouvir eu falar isso aqui? Quem tem problema com droga tem que parar de frequentar o quê? Biqueira. Mas não é só parar de frequentar biqueira, é cortar relacionamento com quem vende droga. Se não parar, não vai conseguir vencer a droga. Quem tem problema com bebida tem que parar de frequentar o quê? Mas parar de receber em casa aqueles amigão que chega com
o corote do lado que chega com a caixa térmica cheia, tem que parar de receber. Senão não vai conseguir vencer. Quem tem problema com mentira tem que parar de andar com gente que vive falando mentira. O mal tem que ser cortado pela raiz. Quem tem problema com vício, seja o vício dos mais variados, tem que cortar o vício. Há um tempo atrás, eu já falei para você aqui, eu falo, eu não tenho vergonha de falar. Eu estava começando a perder o controle financeiro, porque você tem o cartão, aí você tem 1, 2, 3 cartão e a turma vai dando crédito, você vai comprando no crédito. Você vai comprando no crédito. Chegou uma hora que eu comecei a ficar num aperto, eu falei, e agora, o que eu faço? Já sei. Tem um cartão azul meu. Dá o cartão azul aqui, Rafa. Peguei o cartão, pum, cortei o cartão. Cortei o cartão. Acabou. Não teve mais problema. Se precisar cortar cartão, irmão, só vigia com a anuidade. Se você paga a anuidade, ela continua sendo cobrada. Aí você finaliza as contas, finaliza a anuidade. Se o cartão está sendo um problema na sua vida, corta o cartão. Paga à vista. Se não dá para pagar, não compra. Se tem que comprar, faz o ajuste que tem que fazer. Se não cortar o mal pela raiz, você não vai ter sossego, você não vai ter sono, você não vai ter paz. É assim. É desse jeito que funciona. Eu estava começando ali a perder meu sono. Falei, você está louco. Então, cortei um. Cortei, literalmente. Acabei com o cartão. E o outro, pastor? O outro cartão eu guardei, não sei nem onde está. Pronto, tem um agora que a gente faz o uso e compra o que precisa comprar. Eu estou tentando argumentar para você que se a fonte ela não for uma fonte boa, você não vai ter produção na sua vida. Você não vai chegar em lugar nenhum. Não vai. Pegaram o sal, Eliseu foi lá, derramou o sal. Só derramar o sal dá, pastor? Não dá. Tem que estar acompanhado. O ato tem que estar acompanhado da palavra de Deus. Aqui, ó. Assim diz o Senhor: purifiquei essa água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Declarou. Mas a declaração, ela foi acompanhada de uma ação. Tem gente que fala, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, mas não faz nada, só fala. O papagaio também fala. Canta até o hino do Corinthians. Canta. Do Brasil, do Palmeiras, que ficou campeão esses dias de novo, né? Né, Daniel? Ô dureza, viu? Tá bom, faz parte. Canta. Não é só falar, é falar e fazer. É falar e fazer. Eu estou surpreendido com a Márcia. Eu posso falar dela porque ela não está aqui mesmo. Então não tem problema. Ela pegou firme, ela pegou firme ir para a academia. Ela está levantando 6 horas da manhã, já tem 2 ou 3 meses que ela está. Eu estou assim, eu falo, mas não estou reconhecendo. Não estou reconhecendo minha mulher. É ela mesmo? Está indo na academia? Está firme e forte. Eu nem estou dando muita moral, porque você dá moral, você já sabe como que é, né? Elogiou, pronto, acabou. Então eu nem falo nada, só fico de olho. A hora que ela sai cedo da cama, eu com a cabeça coberta do cobertor assim, eu dou uma olhada. Ela põe no shorts a roupa de academia e vai. E aí lá dentro do cobertor, que eu durmo com o cobertor com calor e tudo. Eu fico lá, glória, aleluia. Oh Deus, minha mulher vai viver mais 60 anos. Aleluia, porque é saúde. Essa é questão de saúde. Né? De saúde. Pastor, eu ouvi o que o senhor falou. Não precisa ser mais claro do que o senhor já foi. O que eu faço para corrigir algumas coisas na minha vida? Lá atrás,
eles jogaram sal na fonte. Aqui, nós não vamos jogar sal. Aqui nós vamos invocar o nome do Senhor Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz, será salvo. É o nome de Jesus. É o sacrifício de Jesus. Pastor, eu ainda nem sou batizado nas águas. É aqui, ó, o mal você mata pela raiz. Entra aqui dentro e sai daqui uma nova criatura. Vai ter muita coisa para corrigir no decorrer do caminho. Vai corrigindo, não deixa de corrigir o que tem que ser corrigido. Mas viva uma nova vida em Jesus. Se tem que bloquear alguém, aliás, eu não costumo bloquear. Se tem alguém que eu não quero bater papo, eu excluo da minha agenda. Excluí, pronto, está excluído. Não costumo fazer isso, mas já fiz. Eu vou bloquear. Não precisa bloquear, exclua da sua agenda. Tem um corinho antigo que fala assim, ó, eu quero que risque meu nome da sua agenda. Você lembra desse corinho aí ou não? Lembra, né? Eu sei que você lembra. Vamos ficar em pé, pessoal. Agora é hora. Agora é hora de tomar decisão. Agora é hora de jogar sal na fonte. É agora a hora, esse é o momento. Esse é o momento. O pastor, o que ele pôde fazer, você pode saber que eu me esforcei para transmitir para você da maneira mais simples possível. Eu me esforcei. Agora é com você. A atitude quem toma é você. Se você não tomar atitude, não sou eu quem vai tomar atitude por você. Irmã, não é seu marido que vai tomar atitude por você. Irmão, não é sua esposa que vai tomar atitude por você. Pai, mãe, não é o seu filho que vai tomar atitude por você. É você que toma atitude por você mesmo. Nós vamos orar. Temos alguém que vai passar pelas águas, sim ou não? Vai? Sim? Ótimo, então quem já orienta lá, viu, Júlia? Quem for passar já pode vir aqui. Tem alguém mais que não é batizado ainda que está aqui nessa manhã? Tem a irmã. Mas a irmã vai conversando com os pais, e os pais, a hora que os pais disserem, vamos embora, eu estou aqui para te ajudar nas águas, tá bom? Vai chegar a sua hora. O Luiz Felipe, hoje é dia que ele fica doido, porque ele fica desesperado, ele quer roer a cadeira, que ele está louco para batizar. Mas eu ainda tenho meus motivos. Ele é escola, ele é exemplo. Então a gente tem que segurar a onda dentro dessa situação. Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Pastor, tem coisa para ser mudada na minha vida. Tem coisa para ser mudada na minha casa. Agora é a hora, irmão. Esse é o momento. Você que está aí na sua casa, mesma história. Esse é o momento, essa é a hora. Fale com Deus. Hora de conversar com Deus. Hora de apresentar a Deus a sua causa, a sua queixa. Esse é o momento. Fale com Deus. Comece a conversar. Pastor, minha vida profissional não anda. Deus deu um indício do que pode mudar na sua vida para te ajudar a andar. Pastor, meu casamento não vai. Talvez é a fonte que está contaminada. Pastor, eu não consigo me relacionar com ninguém. A minha vida emocional, a minha vida sentimental, ela é totalmente conturbada. Precisa ver a fonte. Dia de jogar sal na fonte, dia de clamar o nome de Jesus. Meu Deus, eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã. Eu oro para que a tua palavra se cumpra. Aqui o texto diz, nunca mais sairá água salgada dessa fonte. A partir de agora essa água, ela passará a ser uma água boa. Esse irmão, essa irmã, esse casamento, essa empresa, esse homem, essa mulher, são ótimas pessoas. Talvez o inimigo está tentando fazer com que eles acreditem o contrário. Mas pelo poder que há no nome de Jesus, eu derramo sal na fonte nessa manhã. Derramo sal
em nome de Jesus. Venha, Fábio, vamos derramar sal nessa fonte aí. A partir de hoje é uma nova vida, uma nova história, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sela sobre o meu irmão, sela sobre a minha irmã essa palavra. Senhor, eu quero viver por onde correm as águas.